Sim? Nossa, que ótimo, ok. Hã, inclusive, eu que fiz essa slide, tá, gente? Eu passei o sábado inteiro fazendo, porque eu sou meio procrastinadora, eu gosto de procrastinar fazendo slide. Então, é a vida. Obrigada, gente. Eh, tá, eu já vou começar a aula, Bel, tu já pode começar a gravar. Sim, eu tive que pesquisar muitas fotos pra fazer esse slide, eu tive tipo, uma nostalgia tão grande vendo as fotos, meu Deus. Ok, tá gravando. Então, deixa eu só colocar aqui o chat de vocês no celular, pra eu conseguir acompanhar o que vocês estão falando. Hum, prontinho, e vamos começar. A aula de hoje vai ser sobre linguagens, códigos e suas tecnologias. Se vocês já estavam aqui na semana passada, vocês vão saber que eu já falei sobre os passos mais importantes nessa reta final, como estudar pelas competências e por onde estudar com as competências. No caso, na aula passada, eu falei sobre vocês fazerem simulados e corrigirem esses simulados. No caso, tipo, se vocês têm 12 semanas para até o Enem, vocês fazem 12 simulados. E aí vocês vão corrigir esses simulados. Eu falei para vocês corrigirem esses simulados, inclusive pelas competências do Enem, que vocês, tipo, eu errei uma questão, eu vou descobrir qual competência é aquela, e se for uma competência que eu estiver errando muito, então eu sei em qual competência eu tenho que focar nesses últimos dias, nesses últimos meses. Hum, eu inclusive coloquei e eu apresentei para vocês o site do ZBS, que é o site ideal para vocês fazerem isso. E tudo isso que eu coloquei, tanto a matriz de referência, quanto o ZBS, quanto o slide da aula passada, eu coloquei no naquela abazinha do Discord de materiais. Eu criei um material só para aula de linguagens. Esse daqui também vai para lá, só que eu fiz um negócio aqui que eu estou pensando como é que eu vou colocar esse slide lá, porque, tipo, o próximo slide, vamos passar. Sumário. A gente vai falar sobre competências, habilidades e a gente vai fazer questão. Ok. A gente tem 9 competências. Em linguagens, obviamente. Tem várias outras competências nas outras áreas, mas em linguagens a gente tem 9 competências. A competência 2 em específico, eu não vou trabalhar com vocês porque ela é de língua estrangeira. E eu sei inglês, mas eu não me considero boa o suficiente em inglês para ensinar. Então a gente vai ter que passar o número 2. Porque, tipo, eu não sei como ensinar inglês. Inglês não é nem é mais interpretação. Ahn, mas hoje, em específico, a gente vai ver as competências 1, as competências 7 e a competência 9. E eu vou fazer uma sequência de aulas nas próximas semanas que a gente vai ver todas essas competências, menos a 2. No caso, a competência 1, ela é sobre gêneros textuais. A competência 7, ela é sobre análise e opinião. E a competência 9, ela é sobre TICs. O que é TICs? É tecnologias da informação e da comunicação. No caso da competência 9, são as novas TICs. Então, é tipo celular, computador, é, redes sociais. Porque a competência 1, vocês vão ver, também vai falar sobre tecnologia, sobre tecnologia. Só que tecnologia não é necessariamente computador, não é necessariamente a gente falando sobre coisas industrializadas. Tecnologia, quando inventaram fogo, o fogo era uma tecnologia. Então, o texto também pode ser uma tecnologia. E é sobre isso que vai falar a competência 1, que é a competência da Moranguinho. Olha que linda, gente. Hum, ok. Competência 1. Aplicar as tecnologias. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem avisar, tá bom, gente? É porque essa é só a introdução da aula e eu queria passar essa parte mais rápida. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Se vocês forem atentos, vocês vão perceber que aqui eu estou falando isso. Isso é a competência 1. Só que no sumário, sim, a aula vai ficar gravada. A Bel tá gravando e a gente vai postar no YouTube depois. Só que no sumário, eu falei que a competência 1, ela fala sobre gêneros textuais. Então, tipo, isso não faz sentido. Por que que eu estou fazendo isso? Porque se você, quando eu trouxe no sumário, eu trouxe um resumo. E se vocês forem observar cada uma das habilidades, ela vai estar falando justamente sobre gêneros textuais. Vamos analisar isso. Habilidade 1. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elemento de caracterização do sistema de comunicação. Caraca, eu não entendi nada. Então, vamos pegar por palavra-chave.
identificar diferentes linguagens e seus recursos expressivos. O que é um recurso expressivo? É uma coisa que você usa para expressar. E no caso, você está tentando expressar o quê? A característica dos sistemas de comunicação. Que sistemas de comunicação são esses? Os textos. E o que você usa dentro de um texto para, tipo, diferenciar que ele é um texto diferente daquele tipo ali? As características dos gêneros textuais, por exemplo, um conto ele é pequeno, um romance ele é longo, e eu vou explicar mais sobre alguns gêneros textuais que o Enem mais traz daqui a pouco. A habilidade 2. Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens e sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Sobre o que é a habilidade 2, sobre problemas sociais, resolver problemas sociais. Como é que o texto te induz a resolver problemas sociais? A habilidade 3. Relacionar informações geradas no sistema de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Ok, e isso daqui é interessante. Por quê? Quando a gente fala de função social, vocês conseguem, por exemplo, dizer qual que é a função social de uma notícia? Isso é uma pergunta, eu estou mandando para vocês. Eu quero respostas no chat. Sobre a função social de uma notícia. Vocês sabem dizer qual é? Informar, exatamente. Qual que é a função social de um artigo de opinião? Comentar sobre algo, opinar sobre algo, dar minha opinião sobre algo. Hã, e esses são textos que eles ficam mais fáceis de você ver a função social. Só que esses não são os únicos textos que têm uma função social. Por exemplo, uma receita, ela também vai ter uma função social e ela vai ter uma função social muito importante. Pelo menos o Enem vai trazer essa característica da função social muito importante na receita. Por quê? Porque existem formas de registro de uma cultura, e a receita ela pode ser trazida como isso, também pode ser um patrimônio imaterial? Não, patrimônio material. Por exemplo, me fala em pratos típicos. Podem ser pratos típicos do Brasil, pratos típicos da região de vocês, da cidade de vocês, do região, cidade, país, estado, do estado de vocês. Pato no tucupi, brigadeiro, feijoada, cuscuz paulista, nossa, Vivi. Baião de dois, cuscuz nordestino, né, gente? Exatamente, obrigada, do contra. Toda vez que ela traz cuscuz paulista para a pauta, eu falo que eu tenho que trazer ela para cá para comer cuscuz de verdade. Pão de queijo. Pão de queijo, aham. No caso, eu vou pegar o brigadeiro, porque vi um TikTok sobre a história do brigadeiro, que é, no caso, TikTok da minha cultura, que é, no caso, era uma eleição, e aí eles criaram o brigadeiro, que era um doce muito popular, que era para elevar a popularidade de um dos candidatos que estava concorrendo. Então, no caso, como é que anos depois, eu não sei quando é que isso foi, mas, tipo, vamos imaginar, anos depois, isso eram os meus antepassados, como é que eu, hoje, ainda saberia fazer brigadeiro, que inclusive é um dos meus pratos favoritos, uma das minhas comidas favoritas da vida. Eu não iria saber se isso não tivesse sido anotado e não tivesse sido repassado de geração em geração até chegar em mim. Então, essa é a função social de uma receita. Todo texto que vocês verem, ele vai ter uma função social. Não importa, tipo, é texto que não parece ter função social. Uma militância no Twitter vai ter uma função social, gente. Exatamente. Reconhecer posições críticas aos usos sociais, que são feitos das. Toda aula eu tenho que falar no Twitter, legal. Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Olha, a gente estava falando do Twitter, reconhecer posições críticas aos usos sociais. Ou seja, você vai criticar a forma que a linguagem está sendo usada. Vocês conseguem entender? E essa é a competência 1. Essa foi a nossa visão geral da competência 1. Agora, a gente vai fazer questões por habilidades. Inclusive, eu descobri uma função muito legal do Canva que eu vou usar aqui hoje. Porque no Enem, vocês vão ter 2 minutos. E vamos dizer isso em média, porque tem questão que vocês vão responder muito rápido e tem questão que vocês vão demorar mais. Só que, em média, são 2 minutos por questão no primeiro dia.
Então, eu vou dar para vocês 2 minutos por questão. A gente vai fazer na competência 1, 4 questões, cada uma relevante a uma das habilidades. Ok. Vamos passar para a primeira questão. Vocês vão responder a questão. E aí, depois, eu vou corrigir. Não corrigir, mas, tipo, eu vou dar uma lida geral para repassar e tirar dúvidas se vocês tiverem tido alguma. Sim, por favor, pode fazer do enquete. Eu vou passar. Oi, Vi! Você viu agora o slide da moranguinho, tá muito fofo, né? Ok, vamos passar. 2 minutos por questão. Vocês estão vendo o cronômetro? Ok, obrigada. Três, dois, um. Acabou o tempo. Eu vou tirar o sonzinho, porque eu acho que esse sonzinho nos últimos 10 segundos dá uma pressão que não é, sabe? Vocês não precisam se sentir tão pressionados assim. Exatamente. É, então vamos lá, deixa eu ver como é que vocês responderam. Essa daqui ficou bem óbvio que era a letra B mesmo. Deixa eu ver. Letra B, tá certo. Esse fragmento, a gente começa uma questão lendo o enunciado. Esse fragmento é caracterizado como gênero sinopse, pois apresenta posicionamento da revista. Aqui já não é. Por quê? Porque ele está querendo uma sinopse. Uma sinopse traz um posicionamento da revista? Não, uma sinopse é um gênero informativo. Vamos pular a certa por enquanto. Acontecimentos do cotidiano de uma família. Uma sinopse vai trazer acontecimentos do cotidiano de uma família e do jeito que está falando, parece até que é acontecimentos de verdade. Não, não é isso que uma sinopse traz pra gente. Então a gente já exclui essa também. História sucinta. Não, a sinopse ela vai descrever uma história, ela não vai trazer a história para você. Fatos da vida de uma menina e de seus familiares. De novo, a gente tem aquele problema que parece que essa sinopse está contando uma história e ainda é uma história de verdade. E não é isso que uma sinopse faz. O que uma sinopse faz? Ela traz um relato da história abordada no curta-metragem. A gente não precisa ler esse texto para resolver essa questão. Quando eu fiz aqui, foi rápido, foi demorado, porque eu estou lendo. Só que esse é o tipo de questão que no Enem vocês marcam extremamente rápido, que é para ganharem rápido e certo, gente. Que é para ganhar tempo para as próximas questões. Essa daqui meio que não tem muito o que falar. Ahn, foi bem fácil. Só que, no caso, na característica dessa questão, eu queria dar uma abertura mais nela, porque é para a gente poder falar sobre a questão da sinopse, porque o Enem, acho que todo ano, ou pelo menos quase todo ano, ele traz uma questão sobre sinopse ou sobre resenha. E ele vai justamente tentar pegar vocês nessa diferenciação entre sinopse e resenha. E aí vocês têm que saber exatamente qual que é a diferença entre elas. Porque a sinopse
ele é um texto objetivo, ele é um texto que vai trazer uma informação, que vai ser descritivo, ele não vai dar uma opinião. Já a resenha, ele é um texto crítico, ele vai analisar essa obra, ele vai dar a opinião dele sobre essa obra. Tem resenhas, inclusive, negativas. Se a pessoa não gostou do seu filme, ela vai falar mal do seu filme, porque isso daqui é liberdade de expressão. O Enem também tenta confundir vocês com alguns outros gêneros textuais. Por exemplo, notícia e reportagem. Como é que vocês vão diferenciar uma notícia de uma reportagem? A notícia, ele é um texto bem curtinho, ele é um texto que, não necessariamente bem curtinho, mas tipo, ele é mais curto que uma reportagem, ele é um texto que informa um fato recente de forma objetiva e direta. Por que que a notícia, ela tende a ser mais curta? Porque, por exemplo, se acontecer um acidente meio-dia, já vai ter uma notícia falando sobre isso meio-dia e meia, porque a gente está em um mundo globalizado, que as notícias, elas aparecem muito rápido. Isso, inclusive, é outro tema que normalmente é bem cobrado no Enem. Acho que é alguma habilidade de humanos. Só que, então, se o acidente aconteceu 12 horas e a notícia chegou 12h30, o que que a pessoa vai achar para falar sobre esse acidente em meia hora? Nada, ela não vai saber quem que era aquelas pessoas envolvidas no acidente, ela não vai saber exatamente o que aconteceu, ela só vai chegar e te falar, aconteceu um acidente, foi desse jeito, foi nessa hora, ó, foi desse jeito, foi nessa hora, foi aconteceu um acidente, foi desse jeito, foi nessa hora, foi aqui e foi com as pessoas ali que estavam passando na rua. Mais tarde pode vir outra notícia e te dizer exatamente quem essas pessoas eram. Só que por enquanto é uma notícia curta. Já a reportagem, ela já é mais longa porque ela vai analisar uma situação, tipo, depois que um tempo aconteceu e ela vai analisar meio que de fora, porque uma reportagem, ela tem que ter um objetivo de ser mais atemporal. Então, por exemplo, se você fosse analisar, você fosse pegar a notícia de um acidente de um famoso. Se você pegasse as notícias elas vão ser liberadas aos poucos, elas vão ser liberadas isso aconteceu, foi por isso, tá, isso daqui. A reportagem, ela só vai ser lançada muito tempo depois, justamente para juntar essas notícias, para ser um texto mais longo, para explicar, para informar, para analisar, para contextualizar o que aconteceu. Eu podia trazer o caso do Felcon, mas eu não pensei nisso antes dessa aula. Só que no caso do Discord, por exemplo, o tempo todo saem notícias dizendo que o Discord ajudou esse crime, essa pessoa foi. E legal falar disso estando no Discord, gente. Bem, good vibes. Mas o Discord ajudou nesse crime. Teve esse crime por meio do Discord. E uma reportagem foi o que o Fantástico fez, que pegou todos esses casos que até agora eram considerados isolados, ele juntou tudo e jogou a culpa toda no Discord. Isso é uma reportagem, porque ele analisou de uma forma ampla, de uma forma profunda, que ela explicou, analisou, contextualizou. E normalmente tem um viés bem marcado também. Se vocês forem ler, vocês vão conseguir dizer exatamente o que que esse autor estava pensando na hora que ele escreveu essa reportagem. Uhum, exatamente. Especialmente se for esses canais de meio sensacionalistas, porque, tipo, eles, não, isso é ruim, isso é definitivamente ruim, não tem nenhum lado bom nisso. E é assim que eles vão fazer dinheiro, vão ganhar cliques. O que mais pode te confundir na hora da prova? Editorial, carta do leitor e artigo de opinião. E por que que isso pode confundir? Porque trabalhando isso de uma forma mais no jornalística, por exemplo, trazendo esses três textos veiculados em um jornal, qual seria a diferença deles? Os três estariam dando a opinião. A diferença é que estão dando a opinião de pessoas diferentes. O editorial está dando a opinião do jornal, a carta do leitor, obviamente, está dando a opinião do leitor, e o artigo de opinião está dando a opinião do autor. Não precisa ser, tipo, o jornalista, mas tem um autor que escreveu esse artigo de opinião, que assinou, muito importante esse artigo de opinião, e que vai jogar ele no jornal. E por que que é interessante falar que o artigo de opinião é assinado? Porque o editorial não é assinado, porque tem que dar uma ideia que é todo o jornal que está falando, e o artigo de opinião ele é assinado porque é só o autor que está falando e o jornal ele não quer ter nada a ver. Se der merda, o problema é do autor. O jornal é só um veículo de informação, ele não emite opinião sobre aquilo.
No caso, hoje em dia, isso não funciona mais tanto, porque, tipo, se um autor publicar alguma coisa no jornal, a gente vai atacar o jornal também. A gente vai atacar o jornal, vai atacar o autor, vai atacar a família do autor. É a evolução das relações humanas. Aí a gente tem uma crônica, a gente tem o gênero crônica, que é um gênero jornalístico curto que comenta fatos do dia a dia de forma leve, subjetiva e muitas vezes poética ou humorística. Normalmente essa crônica, ela traz meio que uma historinha, e aí dentro dessa historinha ele vai debater sobre algum aspecto da relação, da vivência humana. É uma crônica que eu lembro muito, é uma que ela é bem famosa até, eu só não sei de quem é. Eu não sei se é do Luiz Fernando Veríssimo ou se é do Drummond. O Drummond escreveu carta, eu acho que ele era poeta. Eu não sei de quem era, eu sei que ele era de um cara famoso. É, aí, a Mariana tá aqui? Mariana, o Carlos Drummond de Andrade, ele era poeta ou ele fazia crônica? Ok, obrigada. Então eu acho que era dele mesmo. É uma crônica que ela começa com um padeiro, ele vai lá, ele bate na porta e ele já avisa. As pessoas perguntam, quem é? E ele já avisa. Não é ninguém, é só o padeiro. E aí um cara interessado, ele chega nele e ele vai perguntar, por que você fala que você não é ninguém? Por que você chega avisando isso? E aí ele, não, é porque eu ouvia as pessoas comentando sobre. Não, eu ouvia uma empregada, ela vinha atender a porta e toda vez que ela via que era eu, ela gritava pra dentro da casa: Não, não é ninguém, não, é só o padeiro. E aí ele adotou para ele mesmo essa forma de identificação. Vocês percebem que essa história, ela não tá só contando uma história, ela também tá analisando um aspecto da vida, da vivência, das relações humanas, e a pessoa que escreveu mais para baixo nesse texto, ele vai discorrer mais sobre isso, vai falar, nossa, não é impressionante, não é revoltante, não é nojento que a gente faça isso, que a gente fale que as pessoas não são ninguém, que as pessoas não são importantes, só porque elas exercem uma certa função que a gente não considera importante, só que é uma função importante. Então ele trouxe uma história e depois ele vai escorrer sobre essa historinha. Ok. E aí a gente tem o conto, que é um texto curto com poucos personagens e poucos locais. Por que que tem poucos personagens e poucos locais? Porque é um texto curto. Se é um texto, tipo, microconto de 5 linhas, vai dar tempo de desenvolver direitinho 7 personagens, todos eles com 3 problemas psicológicos, com 4 relacionamentos à parte, um desenvolvimento de personagem bom de verdade. Não, não vai. Então, esses personagens é o padeiro, esses personagens são só pessoas. E aí tem a diferença entre conto, novela e romance, que eu não tenho espaço para trazer aqui, só que, tipo, não é tão grande assim. O conto é um texto curto, o romance não precisa ser romântico, inclusive, o romance pode ser de ficção científica, de ação, de. Eu agora não consigo lembrar. Ficção científica, ação. Tipo, pode ser de qualquer coisa, só não tô conseguindo lembrar outros gêneros mesmo, de comédia. Ahn, E a diferença do romance é que ele é bem longo. E aí tem, entre o conto e o romance, você tem a novela. O que é muito engraçado, porque eu já li novela com 100 capítulos. Então você para pra pensar o quão longa uma novela tem que ser para ser um romance. Só que essa é a classificação mais, tipo, básica. Obviamente tem outras coisas, tipo, a novela ela tem que ser muito emocional. Só que se cair, normalmente vai ser justamente essa distinção. Um romance é bem longo, um conto é bem curto e uma novela fica ali no meio. Tá. Essa parte de gêneros textuais, vocês conseguiram entender? Eu queria só trazer um resumo de vários gêneros textuais mesmo, de gêneros, inclusive, que caem bastante no Enem. Porque é sempre bom vocês chegarem lá e saberem o que é esse gênero, né? Eu só queria ter certeza, descargo de opinião, eu queria ter certeza que vocês sabiam que gêneros eram esses. Obrigada, Mariana. Eu recarreguei o chat do Discord agora. Sim, ok. E aí a questão 2. Podem.
Hum, acabou o tempo. Ok, deixa eu ver como foi a resposta de vocês. Vocês ficaram entre a A e a B. Então, esse a gente vai ler o texto, que é para a gente poder entender as alternativas, que é para eu poder explicar para vocês qual que é a resposta certa. Ok. A ideia de letramento. Deixa eu riscar o slide. Espera, gente, deixa eu colocar uma cor rosinha, que é para combinar com o slide, né? Ok. A ideia de letramento compreende a alfabetização de forma processual. A ideia de letramento compreende a alfabetização de forma processual. Bem aqui, ele já está te dando uma ideia sobre o que esse texto é, sem você precisar ler o texto. Pela leitura e análise do texto, para que o cidadão entre efetivamente no mundo da escrita, a escola deve dar condições a ele de. Gente, esse efetivamente é muito aquelas palavras que você tá lendo e você marca. Porque se ele colocou efetivamente, você tem que entrar efetivamente no mundo da escrita. Ele não colocou essa palavra aí por acaso, tá aí por algum motivo. Ahn, para que o cidadão entre efetivamente no mundo da escrita, a escola deve dar condições a ele de dar sentido ao que é lido, decodificar as palavras, expressar-se oralmente. Essa daqui a gente já tira, porque para ele saber escrever, ele tem que se expressar oralmente? Não, e se a pessoa, por exemplo, for muda, ela não vai saber se expressar. Isso tá certo? A palavra? E se a pessoa não conseguir falar por algum motivo? Ela vai saber escrever, mas ela não vai saber falar. Então, não necessariamente a pessoa tem que se expressar oralmente para saber escrever. Assinar o próprio nome, efetivamente assinar o próprio nome, você entra efetivamente no mundo da escrita. Ao saber assinar o próprio nome, não, isso é a primeira coisa que você aprende lá. As criancinhas aprendem. E se eu pedir pro, tipo, minha prima de 5 anos escrever o nome dela, ela escreve o nome dela, mas se eu pedir para ela escrever amor, casa, ela não vai saber escrever. Foi só um exemplo. Eu não sei se ela sabe escrever amor, casa. Eu não sei nem se ela sabe escrever o próprio nome, mas tá tudo bem. Então não é por causa disso. Soletrar as palavras. Para que o cidadão entre efetivamente no mundo da escrita, a escola deve dar condições a ele de soletrar as palavras. Essa daqui também parece meio absurda, só que eu conseguiria imaginar o texto dando um contexto muito louco para se soletrar. Então eu vou deixar ele meio tirado. Letramento entre cena. Houve uma significativa mudança conceitual com a entrada em cena da ideia de letramento ou níveis de alfabetismo a partir da década de 1980. Trocando em miúdos, deixou-se de lado a divisão entre indivíduos alfabetizados, capacitados para codificar e decodificar os elementos linguísticos, e analfabetos. O letramento implica associar a escrita e leitura. O que é letramento? Associar escrita e leitura a práticas sociais que tenham sentido para aqueles que as utilizam, além de pressupor níveis de domínio das práticas que exigem essas habilidades. Então, a gente já sabe que não tem nada a ver com soletrar. Esse texto nem falou em soletrar. Decodificar as palavras é o nosso. É, é a alternativa que vai te confundir, porque no texto está falando sobre codificar e decodificar. Só que está falando que isso, essa divisão de alfabetizado, significa que consegue codificar e decodificar os elementos linguísticos, foi deixado de lado, não é mais isso que serve. Então a gente tira decodificar. E para que o cidadão entre efetivamente no mundo da escrita, a escola deve dar condições a ele de dar sentido ao que é lido. Assim é mais fácil. O marca-texto dá sentido ao que é lido. Porque, bem que associar escrita e leitura a práticas sociais que tenham sentido para aqueles que as utilizam. Vocês percebem que é, tipo, você olha a alternativa, olha o texto e bate. E é dessa forma que você tem que responder. Olha a alternativa, olha o texto, bate, tá certo. Bem Paulo Freire, aham. Vocês conseguiram entender essa? Quem foi que errou? Nossa, o chat do Discord pelo celular é horrível. Peraí.
Hum, é certo falar que uma notícia conta o fato e a reportagem aprofunda o fato? Existem vários tipos de reportagem, mas sim, tem uma reportagem que a função dela é pegar aquele fato e aprofundar. Tipo, se é uma notícia de feminicídio, a notícia vai contar sobre o feminicídio, aquele caso trágico que ocorreu. Uma reportagem, ela traria dados sobre o feminicídio no Brasil, traria uma análise super complicada sobre o feminicídio, tipo, falaria sobre machismo na sociedade, falaria sobre tudo por detrás dessa notícia. Então, sim, de certa forma sim, só que nem sempre está relacionado a uma notícia, necessariamente. Desculpa, Bia, é horrível. Ok. E aí vamos para a questão 3, então, se vocês entenderem. Nossa, obrigada, Vivi. 2 minutos para responderem. Mas essa eu quero ver quem vai responder em um. Acabou o tempo, eu nem tinha visto, gente, desculpa. É, mas H3, deixa eu ver quanto a gente respondeu. 6 votos, ok. Essa daqui eu me confundi. Não ia dar de responder em 1 minuto, porque esses alternativas são muito longas. Desculpa, gente. Eu queria fazer uma retratação pública aqui, porque realmente não ia dar. Ah, mas, enfim, questão suspeita. Aham. As informações contidas no texto dessa campanha têm o objetivo de. Essa daqui, como é literalmente uma imagem e as alternativas, eu vou ler a imagem logo, porque aí eu já consigo falar das alternativas. Serás libertado pelo direito e pela justiça. E aí aqui a gente tem pessoinhas. Ok. É um texto extremamente curto, ele não traz, tipo, o Ministério da Saúde que está fazendo essa campanha, é alguém que está fazendo essa campanha. Ele não traz nenhuma dessas informações, ele é bem direto ao ponto. E a gente tem que avaliar o Brasil tá aqui no fundo, tem umas arvorezinhas bonitinhas, tem um agricultor, tem uma criança, tem um médico, famílias. É isso que a gente tem para trabalhar. Obrigada, Ney. Hum, as informações contidas no texto dessa campanha têm o objetivo de avaliar as políticas públicas. Gente, isso daqui, essa imagem, daria de avaliar alguma coisa? Não, não daria, porque se isso daqui é uma avaliação, meu Deus do céu, que avaliação curta. Qualidade, para qualidade ainda, a gente, para falar de qualidade, a gente passa meia hora. Criticar o SUS, a gente passa 1 hora só criticando o SUS. Não tem como avaliar a qualidade só com uma fotinha dessa.
Eu tô sendo preconceituosa com o Fotinho, coitada. Apresentar os canais de participação social. Não apresenta nenhum canal, foi o que eu falei justamente. Que, tipo, normalmente tem aqui embaixo falando: ah, essa é uma campanha do Ministério da Saúde, do governo federal, do Ministério da Educação. Aqui não tá falando. E, no caso, canais de participação social, como os conselhos previstos na Constituição Federal de 1988, também pode se referir aos, tipo, ao Disque 180, ao Disque Mulher, ao Centro de Valorização da Vida. Só que não tem isso aqui, né? Descrever o ciclo e as etapas de organização. Aí já acabou. Descrever o ciclo e as etapas de organização. Isso daqui não está descrevendo nada. Isso daqui é um texto extremamente curto e objetivo. E ele só taca na sua cara. Não tem nada descrevendo aqui. Então não é essa. Fazer a distinção entre as políticas de governo e as políticas de Estado, ele está fazendo a distinção entre políticas de governo e Estado, entre governo e Estado, pelo menos. Não, será libertado pelo direito e pela justiça, que são, inclusive, são conceitos que deveriam estar acima do governo. Porque aquele negócio de direitos naturais e direitos institucionalizados. Foi mal, gente, essa palavra sempre me pega. Mas não, tá fazendo distinção entre política de governo e política de Estado. E até por eliminação a gente fica com a letra E. Estimular a participação da sociedade civil? Sim, tem como estimular alguma coisa só com essa imagem pequena. Isso quer dizer que eu vou ler essa imagem e eu vou querer fazer alguma coisa, eu vou querer mudar a sociedade? Não, isso quer dizer que vai me fazer pensar e que se eu penso um pouco mais sobre isso, eu já estou sendo estimulada. A participação da sociedade civil e percebam que ele não está destacando que parte da sociedade civil, e nem nessa imagem ele tá, porque fazendeiros, uma família tradicional, uma família, tipo, eu acho que isso daqui é uma família só de pai e mãe, não fala assim, a criança, então não é pai e mãe, só de pessoas. Idosos, um médico, uma criança, são partes de setores diferentes da sociedade, porque é uma sociedade civil como toda. E o Brasil aqui atrás, que é porque é todo o Brasil. Sim, eu estou riscando a imagem. Obrigada. Em políticas públicas, para políticas públicas, isso quer dizer que é do governo, para fortalecer a cidadania, todas essas pessoas estão próximas, e o bem comum será libertado pelo direito e pela justiça. Libertado, direito, justiça, isso são todos. Falar direito fica meio redundante, mas isso são todas características que caracterizam a cidadania e o bem comum. Essa daqui é, tipo, não tem muito o que falar, é letra E, porque é um texto muito direto para ser qualquer uma das outras alternativas. Ele não vai descrever, não vai fazer distinção, não vai apresentar os canais, não vai avaliar nada. Ele só vai. É uma foto que está aqui para te fazer pensar. Vai te fazer, vai estimular a participação da sociedade civil, no caso a gente, em políticas públicas para fortalecer a cidadania e o bem comum. Deu de entender? A foto tá aí só para ser bonitinha. Meu Deus, estão me cancelando por quê? Peraí, eu tô lendo as mensagens no chat. Eu não entendi por que eu fui cancelada, mas tudo bem. Vamos continuar. Agora a gente vai pro H4, que é onde acaba a questão da moranguinho, né? Aí a gente passa para competência 7, eu acho que é a próxima. Todo mundo apostos para fazer a habilidade 4, a questão da habilidade 4. Vamos. Essa é difícil.
Ok. Ah, essa questão Deus perceber que ela é difícil. Aham, ela é difícil. Porque eu sou a maior odiadora, hater de questões de poema. Eu odeio questões de poema. Essa daqui é a primeira vez que eu fiz, eu também errei ela, porque o poema é difícil de. Nossa, vocês ficaram bem divididos, porque poema é bem difícil de interpretar mesmo. Mas a gente vai ler aqui e eu vou tentar explicar para vocês o que eu entendi sobre essa questão, porque depois eu consegui entender essa questão. Como eu falei, eu errava todas as questões de poema e agora eu estou melhor, gente. Ah, considerando as características do gênero carta de amor. Então, bem aqui, ele já dá uma dica, porque você não. Isso daqui é uma música, obviamente, não é uma carta de amor. Só que você tem que considerar as características do gênero carta de amor. Quais que são as características do gênero carta de amor? No caso, uma carta, ela vai ter, tipo, cidade e data, ela vai ter vocativo, ela vai ter o conteúdo aqui, que vai ser um conteúdo bem emocional, porque é uma carta de amor, gente. Aqui no final ela vai ter, tipo, com amor, linda. Ahn, o conflito gerador do fato relatado na letra da canção. Então, o que ele quer? Ele quer que você considere essas características aqui, pensando no que causou a escrita dessa letra. Qual foi o motivo que essa letra foi escrita? Ok. Deve-se a adequação dos interlocutores à situação de comunicação na carta e na letra da canção, apropriação das formas de expressão da carta pela letra da canção, manutenção do propósito comunicativo da carta na letra da canção. Esse daqui a gente já consegue tirar. Porque se tem um conflito gerador que está considerando as características do gênero carta de amor, é um conflito que está causando isso, não vai ser uma manutenção do propósito comunicativo da carta na letra da canção. Até porque eu já consigo, tipo, você bate o olho e você já consegue ver que isso daqui não é uma música de amor. Mas depois eu posso voltar nessa daqui para explicar direitinho por que não. Alteração da esfera de circulação específica do gênero carta e transposição da temática do amor para a linguagem musical. Essa daqui é uma carta, a gente já consegue saber que essa daqui é uma questão mais difícil quando a gente praticamente não consegue tirar, quando a gente não consegue tirar nenhuma das opções só por ler assim a alternativa e o enunciado. Normalmente a gente consegue já tirar pelo menos uma. Aqui tá mais difícil. Então vamos lá. O A música é do Carlinhos Brown e da Marisa Monte e do Nando Reis. E se chama SCT, que era, se eu não me engano, era tipo os Correios da época. Era alguma coisa assim, ou era a rádio ou era os Correios. Tava com um cara que carimba postais e, por descuido, abriu uma carta que voltou. Tomou um susto que ele abriu a boca. Esse recado veio para mim, não para o senhor. Recebo craque colante, dinheiro parco embrulhado, em papel carbono e barbante e até cabelo colado. Retrato de 3x4 para batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Mas esse cara tem a língua solta. A minha carta ele musicou. Ouvi no rádio a minha carta de amor. A gente tem aqui uma característica muito interessante, que o eu poético desse dessa música, no caso, ele tá especificando bastante que é a minha carta de amor. E chamou o cara de língua solta, que a gente sabe que é uma característica, que é tipo uma ofensa, ele tá se retratando ao cara de forma pejorativa. Então a gente sabe que ele tá revoltado. Então a gente tem que ler essa última parte como tão revoltado. Esse cara tem a língua solta, a minha carta ele musicou ouvindo rádio a minha carta de amor, a gente percebe que ele tá revoltado. E por que que ele tá revoltado? Porque um cara que carimba postais, ele tava com ele e aí ele, por descuido, abriu uma carta. E nessa carta tinha uma carta de amor. E aí, do nada, o cara, eles, pelo visto, pararam de conversar aqui por um momento. E aí, do nada, esse cara que tava escrevendo a carta, tipo, ele estava vivendo aqui e ele ouviu no rádio a carta de amor dele. A gente imagina, você escreve uma carta de amor se declarando para uma pessoa e aí do nada você ouve uma música. Nossa, que música familiar, porque é a carta que você escreveu que virou uma música. Eu estaria revoltada também. Só que aí a gente vai ir para as alternativas. Ahn,
Considerando as características de uma carta de amor, o conflito gerador do fato relatado na letra da canção deve-se a adequação dos interlocutores à situação de comunicação na quarta e na letra da canção. A gente percebe que não é essa alternativa, porque ele está falando de adequação dos interlocutores. Adequação, ele está sugerindo um processo mais tipo pacífico. Tinha uma carta e eles adequaram para caber em uma letra da canção. Não é pacífico, como eu falei aqui no final, o cara está revoltado. Então não é essa letra aqui. Só que o que é que ele está falando? Que é, essas pessoas que estão falando, no caso, o que escreveu a carta e o que musicou, eles se adequaram à situação de comunicação. Eles, tipo, o cara da carta, ele escreveu uma carta boa e o cara da música escreveu uma música boa com o mesmo negócio que estava na carta, só que ele adequou isso para ser uma música. E não é isso que está acontecendo. Não é pelo menos isso que a gente está focando. O cara pode ter escrito uma música boa? Pode, mas a gente está vendo isso pela visão do cara que está revoltado, não pela visão do cara que escreveu a música. Ahn, apropriação das formas de expressão da carta pela letra da canção. E é o que eu falei lá no começo, quando eu estava explicando essa competência ainda, formas de expressão. Qual que é as formas de expressão de uma carta? É uma não, musicalidade não, é uma emocionalidade extrema, é tipo, na carta de amor, é uma emocionalidade extrema, é o Teresina, que no caso é a minha cidade, porque é esse que eu escrevo carta, Teresina, 21 de abril de 2019. Caro amigo, com amor, isso foi apropriado para a música? Tem isso nessa música? Não, não tem. Não é sobre isso que a música está falando. Manutenção do propósito comunicativo da carta na letra da canção. Essa daqui é interessante, na verdade, eu não devia ter tirado, mas vamos deixar ela bem pro final, peraí. Alteração da esfera de circulação específica do gênero carta. Vamos deixar aqui também. Transposição da temática do amor para a linguagem musical. Tá, essa daqui já vai tirar, porque essa daqui não é uma música de amor. Não é uma música que tá aqui para expressar para vocês, tipo, nossa, como eu amo ela, nossa, tá, não, não, não. Não é essa música que veio da carta de amor. Se fosse, como eu falei, essa música aqui, essa alternativa aqui estaria certa. Só que não é sobre isso que essa música tá falando. Gente, eu vou só beber água, pera um pouquinho. Eu sempre esqueço de beber água, até minha garganta tá me matando nas aulas. Transposição da temática do amor para a linguagem musical. Não é uma música de amor. Não é sobre isso que essa música está focando. Manutenção do propósito comunicativo da carta na letra da canção. Qual que é o propósito comunicativo da carta de amor? É você se declarar. É você, tipo, ah, minha amada, como eu te amo. É você fazer isso. Essa canção aqui tá fazendo isso? Não, não tá. Ela tá falando sobre um cara que tá revoltado porque a música, a carta de amor dele virou uma música. Então também não é essa daqui, porque isso não é uma canção de amor. De novo, se fosse uma canção de amor, poderia ser essas alternativas aqui, porque aí estaria focando na parte do amor. Só que não é nisso que essa música aqui tá focando. Ela tá focando no cara que teve a carta de amor dele roubada. Então é uma música de revolta. Então, a que ficou no. Cadê? Não é essa. A que ficou no caso é a alteração da esfera de circulação específica do gênero carta. Porque isso foi o conflito gerador. Por que que esse cara tá revoltado? Porque tinha uma carta que era para ficar na carta, era para ser uma comunicação privada só entre ele e a amada, e virou uma música. Não é mais uma carta privada, agora é uma música. Alterou a esfera de circulação. A esfera de circulação de uma música é uma rádio. E a resposta certa é a letra D. Vocês conseguiram entender direitinho? Nossa, de novo, vocês mandaram 21 mensagens e eu não li porque o celular não mostra o chat, ele não vai atualizando. Que raiva. Ok, vocês conseguiram entender, né?
Exatamente, se for por eliminação dá de responder. É o que eu falei, ele tá tentando te confundir, porque você meio que espera que isso aqui é uma música de amor, só que isso daqui não é uma música de amor. A temática dela não é o amor, a temática dela é um cara revoltado reclamando da música de amor. Então, tipo, qualquer alternativa que fale: "Ah, é porque o amor agora tá na música". Não é isso, não é essa música não tá expressando amor, essa música tá expressando ódio. Exatamente, censura na educação. E essa foi a competência 1. Agora a gente vai para a competência 7. E eu não sei se vai. Nossa, eu não sei se vai dar tempo de falar a competência 9, mas qualquer coisa eu deixo para a próxima aula, tá tudo bem. Ahn, e, gente, ignora isso daqui, foi um erro de formatação. Confrontar. Competência 7. Confrontar opiniões e pontos de vista. Opiniões. Deixa eu mudar a canetinha para um laranja, porque a gente tá indo por cores específicas. Porque eu sou didática, eu sei ensinar, dar aula. Eu peguei um vídeo de 7 minutos no YouTube sobre isso. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. A habilidade 21. Reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar os comportamentos e hábitos. Reconhecer recursos verbais e não verbais. Que tem que mudar, criar e mudar comportamentos e hábitos. H22. Relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Você tem que saber relacionar em diferentes textos. Então, é aquele. Ai, alarme, gente, desculpa. Eu tomei um susto. É, é aquelas questões que vêm dois textos e você vai ter que relacionar a mesma opinião naqueles dois textos. H23. Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é o seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. É aquelas questões que perguntam o que é que o autor do texto quis falar com isso. São H23 e competência 7. E é interessante porque, enquanto eu vou falando isso, vocês provavelmente, quem faz muita questão, já lembrou de várias questões que são exatamente desse jeito. O que é que o autor quis falar com esse texto? Vem dois textos e aí você tem que relacionar os dois. Nesse caso, os recursos verbais e não verbais se unem para expressar qual opinião. Vocês conseguem lembrar de questões disso? A competência 7 ela é muito comum e ela é uma das competências fáceis. Então, ela é uma das competências que valem mais pontos. No Enem, quando eu falo uma competência fácil, isso quer dizer que vocês têm que prestar mais atenção nela do que se fosse uma difícil. Não que vocês não tenham que prestar atenção nas difíceis, mas tipo, as fáceis são as que valem mais ponto. Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público. Então, como é que ele vai te convencer de fazer alguma coisa? Seja a intimidação, no caso, não é intimidação, me dá isso que eu pego seu dinheiro. É intimidação, tipo, aquelas aqueles anúncios, aquelas campanhas contra você beber no trânsito. Eles estão falando, se você beber, você vai morrer. Então, tipo, isso tá te intimidando. Eu fico intimidada. Eu não quero beber e dirigir. Eu não bebo, eu não dirijo, mas eu não quero fazer nada disso. Porque eu estou intimidada. Sedução, e aí sedução não é tipo, não é nada romântico ou sexual. Sedução, no caso, é tipo, se ele te der uma promoção muito boa, é isso é uma sedução. Ele tá te seduzindo. Olha aqui que promoção boa, olha que preço barato. E aí, de repente, você comprou 7 daquilo como você não ia comprar nada. Não saiu barato, gente. Saiu muito caro, inclusive. Hã, comoção. Comoção, tipo, eles colocam um anúncio e colocam do lado a foto de um bebê ou a foto de um cachorrinho chorando. E te pedem pra comprar alguma coisa. Eu compraria alguma coisa porque se eles falassem que o cachorrinho vai parar de chorar. E isso é uma chantagem, se eles te prometem alguma coisa pra você fazer outra coisa. E esses são só alguns dos exemplos que o Enem traz, inclusive, porque todo esse material está sendo tirado da matéria de referência do Enem. Esses são os exemplos que o Enem traz, então são os que ele mais cobra. Vocês conseguiram entender a competência 7? Agora a gente vai fazer as questões.
Agora eu não consigo saber se vocês não falam nada ou se simplesmente meu celular. Tá, vocês falaram, ok. Eu não sei o que que é, seria mais apelativo. No caso, a sedução ou a promoção? Eu vou só responder a dúvida, gente. Espera um pouquinho. É, tipo, ela tá te tentando te convencer de alguma coisa e ela vai perguntar como é que ela tá tentando te convencer disso. Aí você tem essas opções pra escolher. Pô, aí, tipo, se você vê que é uma coisa que vai te assustar, é intimidação. Se você vê que é uma coisa que vai tá, tipo, enfeitando muito aquela oferta, é sedução. Se é uma coisa que tá tentando te fazer triste, feliz, que tá tentando mexer com as suas emoções, é comoção. Se é uma coisa que tá te prometendo alguma coisa, é uma chantagem. Era essa a dúvida? Ok. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a questão da habilidade 21. Acabou. Eu tenho que confessar que essa questão que ela também é difícil. Eu falei que essa era uma das habilidades mais fáceis, mas essa é difícil. Se é uma das habilidades mais fáceis, não significa que todas as questões vão ser fáceis. A probabilidade, eu peguei ela no ZBS Enem, a probabilidade de acertar dela era 18%. Vamos ver, vocês querem ver logo qual é a alternativa? Eita, cadê? É a C? Ok. Vamos ver por que que é a C. Deixa eu ver o que que vocês marcaram. Não muda, hein? Peraí, eu tô tentando ver pelo celular. Tá difícil. Ok. Ficaram entre a A, reforçada por G civis, e a E também. Ok. Nessa tirinha, produzida na década de 1970, os recursos verbais e não verbais, e aqui a gente, por causa disso, daqui a gente já sabe que é a habilidade 21, sinalizam a finalidade de reforçar a luta por direitos civis, explicitar a autonomia feminina, ironizar as condições de igualdade, estimular a abdicação da vida social ou criticar as obrigações da maternidade. Ahn, a gente percebe aqui que deve ser uma galinha, um passarinho, uma passarinha,
sentada em cima de um ovo. Ela tá chocando esse ovo, provavelmente. Quando o neném nascer, renunciarei aos prazeres mundanos. Renunciarei à vida folgazã. Renunciarei à busca da beleza física. Renunciarei à vida social. Renunciarei aos projetos individualistas. Assim termina mais um capítulo na luta da mulher por sua emancipação. E a gente percebe que aqui no final, ela ficou triste. E por que que isso é interessante? Porque já não pode ser isso daqui, ó. Estimular a abdicação da vida social. Se ela tá triste porque ela vai abdicar a vida social, como é que eu vou ser estimulada a abdicar da minha vida social por causa de uma passarinha triste? Ahn, Também não pode ser a letra B, obviamente, porque ela tá justamente falando o contrário, tá falando que ela vai perder essa autonomia, não necessariamente feminina, mas ela vai perder a autonomia. E ela é uma mulher, então é a autonomia feminina. Ahn, não pode ser a letra E também, por quê? Criticar as obrigações da maternidade. Vamos começar, porque isso daqui não é uma obrigação da maternidade. Quando, tipo, vamos pela definição de obrigação da maternidade. Qual é a obrigação da maternidade? É você cuidar do seu filho. Se você precisa renunciar a algumas coisas, essa não é uma obrigação, isso é uma decisão que você está tomando. É uma decisão meio coagida, uma decisão que você precisa tomar? Mas tipo, não é uma obrigação da maternidade. Quando você fala, eu vou virar mãe. Isso não é a primeira coisa que você pensa. Quando, tipo, ela vai virar mãe. Ou se é porque você tem uma mente muito militante, gente. Parabéns. Mas não era a primeira coisa que você deveria pensar. Hum, E até porque, tipo, obrigações da maternidade, quando a gente fala, tipo, maternidade, o Enem ele é uma prova social. Maternidade, nesse caso aqui, ele vai ser visto de uma forma positiva. Criticar as obrigações da maternidade, isso é uma coisa negativa. Então, já não combina desse jeito, tipo, dentro da própria alternativa, os sentidos já não estão combinando. Vocês conseguiram entender? Porque teve muita gente que marcou a letra eu acho. Sim, ok. Deixa eu ver quem marcou a letra E. Fazer que nem o JV agora. Não dá de ver no celular. Poxa. Ok. Ah, não é a letra E. A letra A, reforçar a luta por direitos civis. Tem aquela discussão na internet que quando uma pessoa chega para você criticando alguma coisa, às vezes tudo que essa pessoa. Não é uma discussão na internet, é um conselho da vida. Mas é porque eu vi na internet. Às vezes tudo que essa pessoa quer é ser ouvida. A mulher, ela tá reclamando de muitas coisas aqui. Ela tá reclamando que ela tem que renunciar à vida social, que tem que renunciar aos projetos individualistas, que tem que renunciar à vida, tipo, à vida de festa, que tem que renunciar à busca da beleza física. Só que ela tá falando tudo isso pra, tipo, não, gente, vamos se revoltar contra isso, vamos ir pras ruas, vamos se revoltar, vamos fazer protesto. Tá pedindo pra gente lutar por direitos civis? Não, ela só tá reclamando. Poderia, tipo, reforçar a necessidade por direitos civis. Porque se a gente tivesse direitos civis, ela não precisaria fazer tudo isso. Tipo, direitos civis, por exemplo, pagamento justo para a maternidade, tipo, um salário suficiente para contratar uma babá. Mas ela não está chamando a gente para lutar pelos direitos civis. Fernanda Paulista. É, então não é essa. Então, até por eliminação, fica ironizar as condições de igualdade. Agora, eu vou confessar pra vocês que eu também não gostei dessa alternativa. Eu achei que ela não tem muita coisa a ver. Tipo, eu acertei ela por eliminação, mas se eu fosse pra escolher a S e a certa, eu não ia ter acertado. Porque essa opção eu não gostei dela. Mas qual é o sentido dela? Ele exatamente, não querendo ser revolucionária, mas vamos criticar aqui. Ahn, condições de igualdade. Porque ela é uma mãe que tá, tipo, especificando que é uma luta da mulher por sua emancipação e porque ela ficou grávida, agora ela não precisa fazer isso. Ela tá sozinha aqui, ela tá aqui, ela começa feliz, dizendo que quando o neném nascer, ela vai renunciar aos prazeres mundanos, mas ela termina triste. Porque isso é uma coisa meio injusta, sabe? Pensar que porque você teve um bebê, você agora vai ter que parar de viver, basicamente. E no caso, ele tá querendo associar a igualdade e igualdade de gênero, né? Que homens não precisam fazer isso. Mas, tipo, isso não faz sentido. Eu odiei essa questão, nem obrigada.
Mas essa daqui por causa de eliminação. Vocês conseguiram entender? Ironizar as condições de igualdade. E aí, ironizar justamente porque ela começa feliz e termina triste. Isso é uma ironia. É aquela velha questão de que qual é o humor dessa tirinha? O humor não quer dizer que te fez rir, só quer dizer que, tipo, normalmente é porque teve uma quebra de expectativa, porque o humor surge da quebra de expectativa. Ironizar não necessariamente ela precisa estar falando, tá sendo sarcástica, tá sendo de um sentido pejorativo. Ela tá sendo irônica, é, porque é ironia. Eu não sei explicar porque é ironia, mas é isso daí, é ironia. Ela começou feliz, ela terminou triste, ela vai, tipo, lentamente falando tudo. Ela começa com uma conclusão aqui e ela termina com outra conclusão. Isso é tudo caracteriza ironia. Condições de igualdade, porque isso daqui é mulher precisa fazer isso, homem não precisa. Ok. Eu tenho que confessar que eu não gostei dessa questão. Eu quero criticar essa questão. Eu não gostei dessa questão. Exatamente, é porque aqui, ó, feliz, terminou triste. Ok. Vamos para a próxima questão. H22. 2 minutos. Bom, acabou o tempo. Ok. H22, no caso, você lembra que é aquela que vai apresentar dois textos e vai te dar um. Te pedir para interpretar esses dois textos, te pedir para tirar a mesma coisa desses dois textos. Vocês não têm nada para falar dessa questão? Vocês normalmente comentam mais sobre a questão. Hum, ok, obrigada. Em ambos os textos, constata-se que a participação das mulheres nas diferentes áreas de conhecimento apresenta taxas de crescimento significativas em relação à dos homens. Superou a produção masculina na construção de projetos ao longo dos anos. Vem sendo estimulada por meio de ações educativas em diferentes setores. Tem se transformado, seja pela iniciativa feminina. Caraca, eu não vou conseguir ler esse segundo. Tem se transformado, seja pela iniciativa feminina, seja pelo incentivo de organizações. Dobrou em relação à atuação de pesquisadores do outro gênero no intervalo de 16 anos. Ok, no caso, primeiro a gente tem que ver o texto 1. Participação feminina em projetos submetidos à FAPESP. O que é FAPESP? Fundo de Apoio à Pesquisa no Estado de São Paulo. Projetos submetidos por gênero e participação feminina. Submetidos por gênero e participação feminina quer dizer que quem mandou
esses projetos aqui foram as mulheres, para um órgão que dá, tipo, apoio financeiro. "Ah, você quer fazer esse projeto? Você quer pesquisar mais sobre isso? Tá aqui uma bolsa". As mulheres, elas estão mandando esses projetos para ganharem bolsas. O feminino é esse bem daqui, era 10.000 em 2000 e terminou em 2016 com 15.504. O masculino é esse bem daqui, que no caso começou com 5.000 e terminou com 11.000. Então, a gente percebe que as mulheres desde o começo eram mais. E o que é isso? Porcentagem do feminino total. Quer dizer, tipo, a porcentagem do feminino em relação ao total? Eixo direito. É, a porcentagem de participação feminina em 2016. Era de 36%, terminou em 42%. Cresceu bem pouquinho até. Se bem que, considerando que é porcentagem, talvez tenha crescido bastante. Ok. Isso é as informações que a gente pode tirar. As mulheres, elas estão enviando mais pedidos por apoio do que os homens. A participação delas é menor do que 50%, mas elas estão enviando mais a cada ano cresce esse pedido de participação. Ok. As ações Meninas Internacionais no Dia da TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação, são comemoradas todos os anos no mundo todo. O evento tem como objetivo, qual é o objetivo desse evento? Criar um ambiente global que capacita e incentiva mulheres jovens a considerar a área crescente de TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, permitindo que tanto os profissionais quanto as empresas de tecnologia colham os benefícios de uma maior participação feminina nesse setor. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, a UIT, atualmente existem cerca de 260 milhões de usuários de internet a menos na comparação com os homens conectados. E para reverter esse cenário, ou seja, eles estão buscando reverter esse cenário, o evento busca proporcionar atividades de capacitação, querem capacitar as mulheres, além de discutir assuntos factuais sobre o mercado de trabalho. Eles querem capacitar e, tipo, mandar as mulheres para o mercado de trabalho. Ok. Então, vamos ir expondo as questões. Deixa eu apagar aqui, porque, né? Não, dá de fazer. Apresentou taxas de crescimento. A participação das mulheres nas diferentes áreas de conhecimento apresentou taxas de crescimento significativas em relação dos homens. Vamos ver. Aqui era 10.000, o das mulheres, no caso, e terminou com 15.000. Então, foi um aumento de mais ou menos 5.000 aqui. Os homens começou com 5.000 e terminou com 11.000. Então, também foi um aumento mais ou menos de 5.000. Em taxa de crescimento absoluta, tipo, sem considerar todas as questões sociais, não foi um aumento significativo em relação das mulheres em relação aos homens. Foi um aumento quase que igual. Então, a gente elimina essa letra A. Superou a produção masculina na construção de projetos ao longo do ano. Essa não é porque a gente vê que bem aqui ela já começa mais que os homens. Como é que ela superou ao longo dos anos se no começo ela já mandava mais projeto do que os homens? Então não é a letra B também. Vem sendo estimulada por meio de ações educativas em diferentes setores. Essa bem daqui é a que eles colocaram só para te confundir. Tem se transformado ser. Ai, mas aí eu, no caso, eu já dei a resposta. Mas, enfim, não importa. Tem se transformado, seja pela iniciativa feminina, seja pelo incentivo de organizações. E dobrou em relação à atuação de pesquisadores do outro gênero no intervalo de 16 anos. 16 anos. Como a gente observou, não é essa daí, porque o aumento foi quase igual, 5.000, 5.000. As mulheres não dobraram em relação aos homens. Os dois aumentaram linearmente, quase que juntos. Ok, então a gente fica entre essas duas. Vem sendo estimulada por meio de ações educativas em diferentes setores, tem se transformado, seja pela iniciativa feminina, seja pelo incentivo de organizações. Quem marcou letra C eu imagino que tenha sido porque não entendeu bem aqui que isso daqui são as mulheres que estão mandando o pedido para elas pela bolsa. Tipo, porque se esse FAPESP fosse uma fundação que desse a bolsa para essas pesquisas femininas, tipo, isso daqui é o tanto de bolsas que as mulheres ganharam, isso daqui é o tanto de
bolsa que os homens ganharam. Então, sim, isso daqui seria um projeto que está ajudando as mulheres, isso daqui seria outro projeto que está ajudando as mulheres. Só que não. Do jeito que está aqui, isso daqui é um projeto que está ajudando as mulheres, está falando sobre o projeto que está ajudando as mulheres. Isso daqui está falando sobre as mulheres enviando pedidos para a bolsa em pesquisas delas mesmas, delas próprias. Então, é literalmente o que está dizendo a letra C, vem sendo estimulado. Então, a letra D tem se transformado, seja pela iniciativa feminina, as mulheres estão enviando pedidos de bolsas, seja pelo incentivo de organização. As organizações estão tentando reverter esse cenário e capacitar as mulheres para discutir assuntos atuais. Então, por isso, a resposta correta é a letra D. Deu de entender? É, a gente tem que lutar por tudo. Ok. Ah, H23. Quatro, três, dois, um, foi. Ok. Cadê? Aqui, tá. Ah, essa daqui é a H23. A H23 era para propósito do autor com uma obra. Ok. Pela, o gênero capa de livro tem, entre outras, a função de antecipar uma possível leitura a ser feita da obra em questão. Pela leitura dessa capa, infere-se que o seu criador teve como propósito criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença da mídia de massa em seu cotidiano, alertar os pais sobre a má influência das tecnologias para o desenvolvimento infantil, satirizar o nível de criatividade de meninos isolados que convivem com seu grupo, condenar o uso recorrente de aparatos tecnológicos pelos jovens na atualidade, censurar o comportamento dos pais em relação à educação dada aos filhos. Ok, aí a gente vê a capa. O menino sem imaginação. E aí a gente vê que o menino, ele tá se referindo, ele desenhou o menino como uma TV, e aqui a imaginação dele tá no formato também quadrado, que é para ser uma TV, e tá, tipo, como é que é o nome disso? É estático. A imagem, ela não tá carregando, ela tá dando erro. Ele não tá conseguindo imaginar. Uau, ok. Então, qual é o propósito disso tudo aqui? Por que que eles criou, por que que eles criaram essa capa de livro desse jeito? Porque essa é a ilustração. A gente já pode tirar a letra E. É censurar o comportamento dos pais em relação à educação dada aos filhos.
Não tá falando sobre os pais, não ainda, pelo menos. No livro ele pode falar sobre os pais? Pode. Mas só por ver essa capa aqui, eu acho que ele vai criticar o menino, não os pais. Tipo, criticar a criança é difícil, mas ele não tá falando sobre os pais aqui, então fica mais ligado ao menino do que aos pais. Condenar o uso recorrente de aparatos eletrônicos pelos jovens na atualidade. Podemos deixar. Satirizar o nível de criatividade de meninos isolados do convívio com seu grupo. Mais ou menos, só que ele não teria. Ai, não era pra eu estar arriscando. Ele não teria trazido essa imagem da televisão só pra. É uma televisão, só pra dizer isso. Porque nessa alternativa ele não tá falando nada sobre televisão. Então é isso que a gente entende, que a televisão tá aí só pra uma representaçãozinha bobinha. E não é isso. Então a letra C a gente já tira também. Alertar os pais sobre a má influência das tecnologias para o desenvolvimento infantil. Essa daqui também tá bem interessante. Criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano. Pela forte presença das mídias de massa. Pode ser. Só que quando ele traz a imagem de uma televisão, do aparato televisão, e ele fala que o menino está sem imaginação, ai, ai, droga, eu apertei sem querer. Quando ele traz a imagem do menino aqui com uma televisão, eu perdi o que eu estava falando, droga. Criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano. Essa daqui é a letra certa. Inclusive, eu ia falar que ela tá errada. Eu não. As mídias de massa. Essa questão tá certa mesmo? Enfim, vamos lá. Letra B. Alertar os pais sobre a má influência das tecnologias para o desenvolvimento infantil. De novo, ele não tá falando sobre os pais, ele tá falando sobre a criança. Condenar o uso recorrente de aparatos eletrônicos pelos jovens na atualidade. Condenar o uso recorrente de aparatos eletrônicos pelos jovens na atualidade. Eu ficaria entre a D e a. Condenar o uso recorrente de aparatos eletrônicos. O uso recorrente de aparatos eletrônicos pelos jovens na atualidade. Eu acho que é aquela questão que, tipo, essa daqui tá certa, só que essa daqui tá mais certa. Porque qual que é a palavra que, tipo, soa mais bonitinha? Alienação ou. Não, recorrente de aparatos. Nenhuma palavra, no caso, bonitinho aqui, quando ela usa recorrente de aparatos eletrônicos pelos jovens na atualidade. Quando você trata de alienação, você trata de uma coisa mais direta, tipo, ele não tá sem imaginação. Quem tá sem imaginação tá alienado. E é isso, essa questão, essa alternativa aqui tá mais certa do que essa, porque essa daqui também estaria certa. Condenar o uso recorrente de aparatos eletrônicos pelos jovens na atualidade. É o que ele está fazendo aqui, só que aqui ele está falando de criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano. Isso daqui é a alienação. Ele está associando essa imagem, que seta bonita, com alien... Nossa, meu Deus do céu, eu não sei fazer uma seta. Ele está associando o fato da criança estar sem imaginação com a alienação. Vocês erraram isso daqui? É, o livro é de 1990. Não, peraí, mas aí também não dá de falar isso. Porque, tipo, não dá de falar que. Cadê? Na atualidade. Porque, tipo, se em 1993 tinha TV e hoje em dia a gente não se aliena mais pela TV, a gente se aliena pelo celular. Só que ainda assim, esse é um problema da atualidade. Esse problema bem aqui continua sendo recorrente na atualidade. E eu acho que essa questão é de 2016, então fica mais atual ainda esse problema. Talvez seja por isso, porque faz uma ligação direta. Só que aí, de novo, é aquela questão de, tipo, essa alternativa aqui tá certa, só que essa daqui tá mais certa. Porque essa daqui só tá detalhando mais. Inclusive, tem um distrator do Enem que é justamente isso, quando uma resposta
ela é muito ampla e a outra ela é mais detalhadinha. E aí, o distrator tem questão que vai ser a resposta mais ampla e tem questão que vai ser a resposta mais detalhadinha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, aham, canalhas. É, e também tem a questão que se você conhecesse a obra, ficaria mais fácil de responder. Eu não li essa obra, meu irmão leu pra escola, mas eu não li. Enfim, deu de entender essa questão? Tipo, eu não entendi essa questão, mas dá de perceber o que que o Enem tá querendo da gente? Sim, ok. Questão triste, muito triste, não gostei dessa questão também. Às vezes a gente tem que se calar, porque o Enem é o que a gente quer, né, mas tipo, ai, é exatamente, perde isso de mídia de massa, cultura de massa, tem assuntos que o Enem vai cobrar sempre. Ok, e aí a gente tem como já é 7h34, a próxima questão vai ser a última questão que eu vou fazer hoje, e aí a gente vai ter na próxima aula eu trago a habilidade nove. Então vamos ir pra última questão de hoje, que não tá querendo passar, não tá querendo que a aula acabe. Não tá querendo passar, que negócio é esse? Espera aí. Pronto. Eu não botei pra começar? Não. Eu tinha esquecido, foi mal. Acabou o tempo. Ok. Minha canetinha. Ao provocar a reflexão sobre o Dia da Igualdade Feminina, a campanha descrita nesse texto fundamenta-se
De novo, eu vou ressaltar que existem palavras que eles trazem no enunciado, que é justamente porque a sua resposta ela vai se basear nessa palavra. Quando ele traz fundamenta-se, o que que é fundamenta-se? É um baseia-se em quê? Ou seja, essa campanha, ela, tipo, qual que é o ponto mais importante dessa campanha? O que que está trazendo a atenção para essa campanha? Oposição proposital entre as referências de gênero presentes nas frases, relação entre os dizeres do painel e o local estratégico de instalação, alusão a grandes feitos científicos que são amplamente conhecidos, padrão das frases que favorece a assimilação da mensagem, ou a apresentação de temáticas muito presentes no dia a dia. Uma marca de eletrodomésticos que retornou para o mercado brasileiro posicionou painéis em pontos estratégicos da cidade de São Paulo, com frases que trazem histórias reais de mulheres que desafiaram padrões e estereótipos. Nossa, com a premissa de trazer uma reflexão sobre o Dia da Igualdade Feminina. Cada uma das 9 frases traz um contraponto instigante e atualiza uma nova ideia em sintonia com o ambiente, dialogando com a cidade, como o cara que inventou a cerveja foi uma mulher. Perto de bares, posição bem. Qual é o nome? É uma posição bem conveniente. E o melhor artilheiro da seleção é uma mulher nordestina, em frente a estádio de futebol. Frases como: o pai do Wi-Fi foi uma mulher atriz e refugiada, o gênio por trás do GPS foi uma mulher negra, o arquiteto que projetou o MASP foi uma mulher imigrante, o ator que mais vezes venceu o Oscar foi uma mulher, o cientista percussor da energia limpa foi uma mulher, o primeiro piloto de teste da história foi uma mulher e o autor do primeiro romance do mundo foi uma mulher japonesa. Estavam presentes em 15 pontos da cidade de São Paulo. Olha, gente, esse é interessante de você ler primeiro as alternativas e depois ler o texto, porque aqui direto do texto eu já consigo vir tirar essa alternativa bem aqui. Alusão a grandes feitos científicos que são amplamente conhecidos. Obviamente, aqui não tem só feitos científicos, tem o Oscar, tem o autor do primeiro romance do mundo, tem o melhor artilheiro da seleção, não é só coisas científicas. Padrão das frases que favorece a assimilação da mensagem. Tem padrão nas frases que está favorecendo a assimilação da mensagem? Tem. Mas toda essa campanha do Dia da Igualdade Feminina está se baseando nisso? Isso é a parte mais importante? Não, a parte mais importante, no mínimo, tem que ter a ver com a mensagem, que tem que ter a ver com alguma coisa sobre o fato de ser mulheres que fizeram coisas importantes. Então, não é o padrão das frases. Tá dizendo que a parte mais importante de uma campanha por dia da igualdade feminina é a gramática? Eu sou monitora de linguagens de redação e eu não concordo com isso. Que é isso? Hã, apresentação de temáticas muito presentes no dia a dia. O percussor da energia limpa, o GPS, o MESP. Vocês sabem o que que é MESP? MASP? MESP? Eu não sei. MESP, MASP. Museu das Artes de São Paulo, exatamente. Não é uma temática muito presente no dia a dia. Se você estivesse considerando artes, até sim. O Oscar também não é uma temática muito presente no nosso dia a dia. Tipo, tá, ele vai ser famoso ali no final do ano, mas não é muito famoso no dia a dia. O autor do romance é uma coisa bem famosa. O piloto de teste não é uma coisa muito famosa, tipo, no dia a dia. Cerveja é, futebol é, porque a gente é brasileiro, cerveja, futebol e samba, e carnaval. Mas, enfim, de novo, se é uma campanha do Dia da Igualdade Feminina, o ponto mais importante tem que ser alguma coisa a ver com a mulher. Não pode ser só porque são temáticas muito presentes. Isso não é a base da campanha deles. Senão podia ser uma campanha sobre qualquer coisa, né? Ok, então a gente fica entre a A e a B. Oposição proposital entre as referências de gênero presentes nas frases e a relação entre os dizeres do painel e o local estratégico de instalação. E aí, de novo, se é uma campanha do Dia das Mulheres, o ponto mais importante de uma campanha não vai ser o local onde ele está sendo instalado, vai ser alguma coisa a ver com a mensagem que eles estão querendo passar.
Então não vai o ponto mais importante dessa campanha, eles não se fundamentaram, se basearam, criaram essa campanha especialmente porque eles conheciam lugares estratégicos. Eles criaram porque quando você pensa em alguém que foi muito importante, o cara, o melhor artilheiro, eu vou militar agora. Quando você pensa que você vai no médico, você fala: "Eu vou no médico, não na médica". Vou ok, então é a letra A, relação proposital entre as referências de gênero presentes nas frases. Porque o cientista foi uma mulher, o arquiteto foi uma mulher, o ator foi uma mulher, tudo isso foi uma mulher. Ok. E era isso. Quer dizer, tinha ainda aqui a competência 9, só que eu não quero que a minha aula tenha mais de 2 horas, então a gente vai deixar isso daqui para a próxima aula, e eu espero que vocês apareçam na próxima aula. Deixa